E hoje a ideia, pessoal, aqui não é... Eu não tenho a pretensão de educar os vossos filhos, tá? Eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho a pretensão também de falar para vocês o que está certo e o que está errado. Não é o que eu vim fazer aqui. O que eu quero fazer é o seguinte, é dar uma ferramenta para vocês. Uma ferramenta talvez um pouco esquecida. Uma ferramenta talvez um pouco... Talvez vocês nem ouviram falar dela. O nome dessa ferramenta se chama imaginação. Vai ser com base, claro, nesses livros aqui, né? Mas o livro principal é esse livro aqui. Depois eu vou deixar para vocês tirarem foto para quem tiver interesse. É 10 maneiras de destruir a imaginação do teu filho. Ora, o livro está nos dando 10 maneiras de destruir a imaginação de uma criança, né? Mas o livro é curioso e engraçado que ele deve ser entendido às avessas, tá? Quando ele diz o seguinte, 10 maneiras de destruir a imaginação, ele está querendo falar o seguinte: são 10 coisas que a gente tem que evitar com os nossos filhos, tá? São 10 coisas que são contrárias ao desenvolvimento da imaginação de uma criança. São 10 coisas que nós devemos abolir e tirar do nosso meio, senão a criança jamais vai desenvolver essa faculdade importantíssima que é a imaginação. Vou explicar para vocês o que é imaginação para todo mundo ficar na mesma página. A imaginação é uma faculdade que ela é disparada sozinha. Ela não precisa de muito para ser estimulada. Se eu falar para vocês assim, hambúrguer, já vem na cabeça de vocês um hambúrguer. Uma hora dessa cairia bem, né? Então, ou seja, a imaginação ela é muito próxima dos sentidos, né? Olfato, paladar, visão, o tato, né? Então, assim, tudo que eu toco, eu já sou capaz de imaginar. Tudo que eu vejo, já sou capaz de imaginar. Tudo que eu escuto, a minha imaginação, ela já é estimulada. Então, por exemplo, com a visão, os outdoors. Imagina aquele outdoor com um bolo de chocolate com morango. Então, a propaganda, os outdoors, eles já sabem disso, tá? Eles têm que usar algo de ver para estimular a nossa imaginação. E com a imaginação funcionando, vai aparecer uma coisa em nós. Ou eu aceito, ou eu rejeito. É sempre assim. Tem um filósofo chamado Xavier Zubiri, que ele diz o seguinte, que a gente já toca imaginando. E é verdade. Se eu abraço a minha esposa com presença, não é qualquer abraço. Obrigado, Natália. Se eu abraço a minha esposa, eu já consigo imaginar o seguinte: caramba, como que eu amo essa mulher. Se eu pego na mão da minha filha, a minha imaginação também já é estimulada. Meu Deus, como essa criança precisa de mim. Meu Deus, como ela é pequena, né? Se eu já toco numa coisa, eu já sou capaz de imaginar. Se eu já vejo, já sou capaz de imaginar. Se eu escuto hambúrguer, a minha imaginação já começa a trabalhar. Se eu vejo um bolo de morango, eu já sou capaz de... Nossa, que delícia, que bom. Eu quero um bolo de morango. Se eu toco, eu sou capaz de imaginar. Então, assim, a imaginação, ela funciona sozinha. E por isso que Santa Teresa vai dizer o seguinte, a imaginação é a louca da casa. Porque ela não precisa de muito para ser estimulada, né? Então, veja, a imaginação, o que é a imaginação? É algo que é capaz de produzir imagens. Todos nós temos essa capacidade. Se eu penso, já cria uma imagem. Se eu vejo, já cria uma imagem. Hambúrguer, não cria uma imagem? Se eu falar para vocês assim, árvore, não cria uma imagem, certo sentido, lá atrás do olho assim, árvore, né? Não brota uma imagem? Então a imaginação é isso. É a capacidade de criar imagens, que funciona sozinha. E tem uma outra coisa em paralelo, que chama imaginário. Então tudo aquilo que eu imagino é gerado uma imagem, ou tudo aquilo que eu vejo, que eu toco, tudo aquilo que é capturado pelos sentidos, produz uma imagem. E essas imagens, elas são destinadas a um reservatório, ou um depósito, que se chama imaginário. Então as imagens que são criadas são jogadas para um lugar. Veja, as minhas escolhas, aquilo que eu tomo de decisão, aquilo que eu gosto ou não gosto, não é porque não é porque eu tomo. A gente toma decisão por conta da imaginação. A nossa vida, ela é direcionada por conta das imagens que são criadas dentro de nós.
E com as referências que nós temos, nós somos capazes de decidir, de escolher ou não, de rejeitar ou acolher. Então, veja, a formação da imaginação, a formação do imaginário, é importantíssima para uma criança. Porque um imaginário bem enriquecido, um imaginário com as imagens corretas, um imaginário bem enriquecido com as coisas que se tem que ter na imaginação, essa criança provavelmente ela será capaz de decidir melhor. Provavelmente essa criança será capaz de decidir o que é bem e o que é mal. Se há na imaginação de uma criança um verdadeiro sentido de bem, quando ela entender o que é bem, ela vai saber, quando ela vê o que é bem e o que é mal, ela vai saber escolher o que é bem e o que é mal. Então veja, é importantíssimo para nós, enquanto pais, educadores, avós, entendermos isso, tá bom? Então, ó, a imaginação ela funciona sozinha, ela é próxima dos 5 sentidos ali. Se eu toco, eu imagino, se eu vejo, eu já consigo produzir uma imagem. Enfim, se eu escuto, né? Não é assim com as músicas. Se eu escuto uma canção, eu não sou capaz de produzir algumas imagens. É isso que acontece. Ó, e é por isso que Luís de Camões fala o seguinte, ó. Então veja, é importante nós formarmos a imaginação, é importante nós formarmos o imaginário. Luís de Camões fala o seguinte, ó: transforma-se o amador na coisa amada, em virtude do muito imaginar. Tem algo que eu quero me transformar? Tem algo que eu quero fazer? Eu devo primeiro imaginar. Se eu tenho um imaginário bem formado, bem construído, eu serei capaz de escolher bem. Eu serei capaz de decidir bem. Eu serei capaz de caminhar da maneira correta. Então, só se transforma naquilo que ama, imaginando. Então, Carlo Acutis tem razão, o Beato, quando ele diz o seguinte: olha, antes de alcançar a santidade, você tem que imaginar a santidade. Antes de ser santo, deve-se imaginar a vida de um santo. Ele tem razão, de certa forma, parando para pensar nesse sentido. E Santo Inácio de Loyola também tem razão quando ele diz o seguinte: só se perde o céu porque não o imagina. E só não se evita o inferno porque não se imagina o inferno. Então, a imaginação ela é muito importante. Ela é uma norteadora. Ela é algo que vai nos dirigir. Ela é algo que vai guiar os nossos passos em certo sentido. Então, o livro, ele tem 10 maneiras de destruir esse negócio, tá? Ó, é com base aqui em filosofia, tá? Algumas vezes eu vou subir um pouco, vou descer um pouco, mas vai ser bem fácil de entender, tá? É baseado também em psicopatologia, né? Daquilo que eu estudei, e a gente vai conseguir subir e descer os níveis aqui bem tranquilo. O primeiro método é o seguinte, ó: mantenha os seus filhos dentro de casa o máximo possível. Entendendo as avessas, é o seguinte: cara, eu preciso botar os meus filhos para fora. Eu preciso colocar os meus filhos ao ar livre. Então, o ar livre é essencial no desenvolvimento de qualquer criança. O ar livre, brincar fora de casa, brincar em um espaço aberto, é fundamental para qualquer criança. Dentro da filosofia, e aqui eu vou subir um pouquinho, a gente estuda, tem um campo que a gente estuda a simbólica. O que é simbólica? Ou símbolo? É aquilo que vai nos orientar na realidade, no mundo. E dentro disso a gente estuda o símbolo dos números, né? O número 1, por exemplo, representa a unidade. O número 2, a divisão. O número 3, a perfeição divina. E o número 4, é esse que eu vou tratar hoje, por isso eu paro aqui, representa a totalidade material. Ou seja, um domínio sobre o mundo, um controle sobre o mundo, uma totalidade material. E o mundo é regido de certa forma: norte, sul, leste, oeste. Então, o mundo ele é dividido em 4. Então, ele tem uma totalidade material. E daí que se derivam quente, frio, seco e úmido, tradicionalmente conhecido os elementos: fogo, terra, ar e água. 4 também. Então, há uma totalidade material nesses elementos no mundo,
E de certa forma o ser humano também ele é dividido com uma totalidade material: cabeça, braços, tronco e pernas. Então ele tem uma capacidade total da matéria. Ele tem a capacidade de dominar o que é material. E por isso explica, sem pensar na religião, que o ser humano ele se diferencia de tudo mais. Então Deus fez o ser humano para dominar mesmo. E entendendo a simbólica, a gente vê, sem falar de religião, que o ser humano foi feito para dominar mesmo. O que eu quero dizer com isso? Olha, os elementos, fogo, terra, ar e água, ele tem uma junção simbólica com o ser humano. Na cabeça, a gente pode simbolizar o ar. Não tem uma pessoa que a gente fala, olha, essa pessoa é meio voada, né? Então significa que ela está pensando muito. Então assim, a cabeça ela é alinhada com o ar. Os braços são com a água. Quando eu gesticulo, quando eu mexo os braços, isso simboliza o mesmo movimento de um rio, de um mar. Você pode colocar um balde no chão. Provavelmente, a primeira coisa que a criança vai colocar no balde é o braço. É a mão. Se ela estiver na normalidade ali, né? Senão ela vai colocar a cabeça lá. O tronco é aquilo que representa o fogo. Porque o fogo é aquilo que transforma, né? Se eu coloco um papel no fogo, ele vai virar outra coisa. E aquilo que a gente consome, aqui no tronco, tem essa capacidade de transformação. Se eu como uma carne, poxa, uma carne vira gente. Eu fico maior. Se eu tomo um suplemento e ingiro isso, esse negócio vai fazer parte do meu corpo, eu vou crescer. Então, o tronco tem essa capacidade de transformação, assim como o fogo. Simbolicamente, são os dois parelhos. E, obviamente, a terra, já vou explicar onde eu quero chegar, tem a ver com a perna. Tá? O que quer dizer com isso? Olha, o ser humano só encontra a totalidade, o domínio da matéria, quando ele está alinhado e inserido nessa forma com esses elementos: fogo, terra, ar e água. Ou seja, uma criança tem que ir para o sol, bicho. Uma criança tem que ser exposta ao sol. Há inúmeros benefícios e vários estudos na medicina que dizem o seguinte: olha, a criança precisa tomar sol. Uma criança precisa brincar no sol. Uma criança precisa sentir o vento na cara. Assim como qualquer outro adulto. Uma criança precisa pisar na terra, de preferência descalço. E aqui é um adendo, não quero corrigir ninguém, mas assim, é importante mesmo que a criança, né, calça o chinelinho quando estiver com o chão frio. Mas tem que ter momentos de pisar na terra. Tem que ter momentos de brincar com a água. É só aí que uma criança encontra a totalidade da matéria, o domínio sobre a matéria. Fácil de entender, né? A relação dos símbolos nos orienta no mundo. Então veja, a vitamina D só é produzida com o sol. Vários pacientes, né, a gente vê o seguinte: olha, estou irritado, não consigo dormir, estou ansioso, e antes de ver algum exame, alguma coisa, ver o nível do cortisol, ver os níveis ali de melatonina, a gente vê o seguinte: cara, você trabalha como? Eu trabalho o dia inteiro em casa, num quarto, e depois eu vou assistir e vou dormir. Você vê o dia, você vê o céu, você vê o sol, você pisa no chão. Por isso que algumas coisas é recomendado: olha, cara, vai caminhar. Não significa também, tá, que o corpo tem que estar em movimento, é verdade, mas simbolicamente nem todo mundo vê isso. A pessoa vai estar na totalidade da matéria. Ela vai estar exercendo o domínio. Quando a pessoa caminha, quando produz isso, quando se passa isso de terapia com o paciente, vai caminhar ou correr, na verdade, está movimentando o corpo, mas ele está exercendo o domínio da matéria. Olha, o ser humano em certo ponto tem que dominar a matéria, e as crianças também. Então, ó, vai brincar, vai correr, vai pisar no chão, tá? E aqui, pensando em imaginação, é o seguinte: além desses campos assim, né, que fortalece, né, que desenvolve, uma criança dorme melhor quando brinca ao ar livre, com todas as questões de contato com a natureza, com os elementos. Mas uma criança é capaz de imaginar, e nunca duvide da imaginação de uma criança. Nunca. Olha, é só em contato com o ar livre que uma criança é capaz de pensar o seguinte: primeiro, o sol é quente, né?
Mas depois, é bem possível que um dia ela pense o seguinte: caramba, onde está o sol? Ou mais além ainda, quem criou todo esse negócio? Nossa, o sol bate em mim, mas eu não estou morrendo. O vento que bate em mim é aquele que eu respiro. E a criança pode pensar o seguinte: isso é formação da imaginação? Caramba, eu sou diferente do cachorro. Caramba, eu sou diferente de um gatinho. Porque a maneira que ele responde ao mundo é diferente da minha. E a criança vê um pássaro voando ao ar livre. Uma criança vê o lixeiro carregando lixo na rua e o lixeiro acena para essa criança. Ela tem contato com o mundo. Ela vê que existe vida além da dela. Ela vê que existem pessoas. E mais, há alguém que fez todo esse negócio. Alguém que criou esse sol. Alguém que faz esse vento rodar o tempo todo. E esse alguém só pode ser Deus. Então o livro vai percorrer vários caminhos, várias estratégias para, em primeiro lugar, tirar aquilo que todo mundo tem que saber. Eu domino a matéria, eu domino a realidade, mas tem alguém que me domina. Esse alguém é Deus. Então o primeiro método é o seguinte: olha, leva as crianças para fora. Ela precisa imaginar, ela precisa ver. Lembra que a imaginação ela funciona com sentidos? Na visão, eu vejo, produzo imagem. A mesma coisa vai acontecer com a criança. Eu não estou falando que ela vai chegar a esses pensamentos assim, né? Mas um dia ela vai. Tá? Nos países nórdicos também, a população, elas, como que eu posso dizer? Elas adoecem mais. Por conta do seguinte: não tem sol. Os tratamentos que são passados para essas pessoas que se deprimem, mais 10% da população nesses países vão deprimir em um período do ano, que é quando o sol não aparece. E qual que é o tratamento? Ver imagem do sol. Aparelhos que produzem uma luz semelhante ao sol. Colocar o vento parecido com aquele que está um dia ao ar livre. Então, olha, é importantíssimo, tá? Uma criança que brinque ao ar livre. Parece óbvio, né? Mas nem para todo mundo. Ó, o segundo método, ele diz o seguinte, ó: nunca deixe uma criança por sua própria conta, ou se ao menos contássemos com o conselho tutelar. Ele diz o seguinte: se você quer destruir a imaginação de uma criança, fica do lado dela o tempo todo. Fica vasculhando tudo o que ela está fazendo. Nunca deixe ela brincar sozinha. Mas nós não queremos destruir a imaginação, né? Nós queremos estimular essa criança a imaginar. Então, ó, uma criança precisa brincar só. Não estou dizendo que você vai largar ela no parquinho e vai embora e deixar ela brincando depois, ótimo. Mas não. Fica vendo de longe. Mas uma criança precisa brincar sozinha, com as outras. Quando eu era pequeno, graças a Deus, talvez a minha mãe não tenha essa consciência, mas ela me deixou muito livre em alguns pontos. E olha, não tinha nada mais legal do que brincar de futebol na rua. E hoje não se vê, né? Eu entendo que tá difícil, é diferente do mundo de alguns anos atrás. Mas uma criança precisa brincar sozinha pelo seguinte: ela precisa se desenvolver em primeiro lugar. Mas ela precisa ter uma consciência que só vai ser gerada quando ela brincar sozinha na companhia de outras crianças, sem um adulto supervisionando. Porque é aí que as crianças criam suas próprias regras. Porque é aí que as crianças veem o seguinte: olha, vamos jogar aqui o futebol na rua, mas não tem juiz. Então, se acontecer determinado tipo de falta, a gente fala parou, e aí é falta. Então veja, uma criança é capaz de imaginar regras. Uma criança é capaz de limitar, falar, ó, até que ponto é falta, até que ponto é gol. Então o chinelo vai ser, o gol vai ser de chinelo. Ah, mas que tamanho? Não, o tamanho tem que ser esse, porque assim vai ficar mais difícil fazer gol. Então as crianças precisam brincar só. Tem uma brincadeira, eu não sei se existe mais, que chama aqui, eu acho,
rouba bandeira. Né? Meu Deus, nada mais maravilhoso do que isso. As crianças criam as regras. Olha, se você puxar aqui do meio, você é congelada. E aí a criança aprende a criar estratégia, porque é o seguinte, além de você defender a sua bandeira, você tem que pegar do outro. Não há nada mais extraordinário que esse negócio. Então, há benefícios tremendos numa criança brincar sozinha. Ela cria suas próprias regras, ela se desenvolve, ela aprende a conversar, ela aprende a pensar o seguinte: olha, até aqui a gente pode ir, até aqui a gente não pode ir. Tá? Então é importantíssimo deixar as crianças brincando sozinhas. Olha, eu vou discorrendo, são 10, então eu vou discorrendo, alguns pontos eu vou me alongar mais e alguns pontos eu vou me alongar menos. Tá? A gente sabe que hoje uma criança ela tem uma rotina muito extensa. A criança vai para a escola de manhã, quando não é um período integral, a criança estuda de manhã à tarde. Se a criança estudar de manhã, ela tem uma educação física à tarde, não sei, ela tem um inglês para fazer, ela tem um judô para fazer, ela tem, sei lá, uma infinitude de coisas que quando chega o dia já acabou. Que quando chega, ela não foi criança. Ela foi um adulto minimizado. Ela foi um adulto que foi jogado coisas para ele fazer que talvez ele não queria. Que talvez ele nem entenda o sentido disso. Não estou dizendo que é ruim, tá? Mas estou dizendo o seguinte: a criança precisa ter tempo para ser criança. Mas ao mesmo tempo ela tem que se desenvolver. Vocês estão certos mesmo. Mas talvez seja só um ajuste de tempo. De que deixa a criança ser criança. Pelo amor de Deus, não estou tendo a pretensão de educar o teu filho, mas estou te dando ferramenta. Pelo seguinte, só vai imaginar se estiver só. Só vai construir regras se estiver só. Vê de longe. A minha filha, por exemplo, se eu deixar ela sozinha, ela vai, sei lá. Hoje ela estava subindo lá e arrancando os negócios da parede. Não sei. Então, algum ponto tem que ser tomar cuidado. Ó, o terceiro método é mantenha as crianças longe de máquinas e maquinistas. Pode fora da mesa. O que ele quer dizer com isso? Ó, deixa as crianças longe de máquinas, de ferramentas, por conta do seguinte: ela não sabe mexer com esse negócio, então deixa aí. Mas a gente quer o contrário. Uma criança precisa ter contato com máquina. Olha, tem uma história de um cara chamado Thomas Edison, um dos maiores gênios da humanidade, um dos maiores inventores da humanidade. Ele estudava e os professores reclamavam muito dele. Pelo seguinte, ele não aprendia. Os professores alegavam que ele não fazia o dever de casa. E um dia, esse Thomas Edison, ele recebeu um bilhete. O diretor o chamou na sua sala e falou: olha, Thomas, eu vou te mandar um bilhete. Você levar para sua mãe e não abre. E ele chegou em casa, obedientemente entregou para a mãe esse bilhete. E a mãe viu o bilhete e aí olhou para ele e falou assim: filho, você não vai mais poder ir para a escola. Eles te acham um gênio e eles não conseguem educar você, não tem professor capacitado para isso. Aí ele falou: ah, tá bom. E esse menino, a mãe dele começou a educá-la, porque era só uma escola na região, não tinha o que fazer. Foi expulso da escola. E ele começou a aprender em casa com a mãe. E ele começou a devorar todos os livros que ela tinha, curiosamente. Mas ele tinha preferência por uma matéria que chamava ciência. E com 11 anos, ele montou o seu próprio laboratório no balcão de casa, com as coisas que tinham lá. Passou um tempo, esse cara, chamado Thomas Edison, inventou o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Então, se a gente tem um gravador hoje, foi por conta desse cara. Alguns anos depois, esse cara, ele inventou a lâmpada incandescente. Não precisava mais de velas, não precisava mais de lamparinas. Agora a gente tem energia. Esse é o Thomas. A gente tem energia aqui hoje por conta de Thomas Edison. Ele ficou muito famoso, foi considerado um gênio, óbvio.
E depois, alguns anos que a mãe dele morreu, ele pegou esse bilhete do diretor e leu. Ele achou esse bilhete lá. E na verdade o bilhete dizia assim: seu filho é um deficiente mental, ele é louco. Ele está expulso. A gente não pode ensiná-lo. 2 pontos. Não estou querendo criticar a escola, não é esse o intuito, mas 2 pontos. Essa mãe transformou a vida desse menino. Poderia ter tomado outro norte. E dizer o seguinte para vocês: a escola, ela nos deve sim. Nós devemos fazer mais. Mas o dever não é só da escola, tampouco do professor. O dever maior é dos pais. Essa mãe assumiu essa responsabilidade de não deixar esse menino reduzido a uma exclusão de matrícula. E outra coisa, essa mãe tinha uma biblioteca em casa. Essa mãe tinha elementos para dar ao filho. Em outro sentido, olha, a criança tem que ter contato com máquina sim. A criança tem que ver o pai arrumando o carro. A criança tem que ver a mãe mexendo naquilo que é difícil mesmo. E tem um ponto legal que os adventistas dominam bem, que é aqueles clube dos aventureiros. Eles levam os meninos para acampar mesmo, para fazer fogueira. Eles levam os meninos para pescar. Eles levam os meninos primeiro para dominar a realidade, a totalidade, mas pelo seguinte: você precisa aprender coisas, bicho. Você vai crescer um dia. Eu lembro do meu pai falando: ó, você vai crescer, então senta aqui que você vai aprender esse negócio. Eu lembro da minha mãe também me chamando algumas vezes: olha, senta aqui que você vai aprender esse negócio, você vai precisar. Então, olha, bota a criança para aprender, bota a criança para mexer, deixa lá ela mexendo. Isso vai estimular a curiosidade, isso vai estimular a imaginação. Veja, uma criança de 11 anos montou um laboratório, provavelmente com as peças que tinha ali, e ela virou um gênio, e ela foi descoberta como um gênio. Então, olha, coloque teus filhos para fazer as coisas ali com máquinas, não? Se deixar eles assim, ó, não mexe nisso, não mexe aquilo, não faça isso, não faça aquilo, a gente está cada vez mais freando e limitando aquilo que a imaginação pode jogar. Tá bom? Ó, o autor fala o seguinte, ó: o ideal é colocar uma criança na frente da tela. Isso é a melhor coisa para fazer. Pois fazendo isso, a criança está ali e ela não vai estar em outro lugar. Mas é mais fácil, né? É mais fácil, né? Mas olha, não quero me alongar na questão da tela, porque muita gente fala disso. Eu convido vocês a ver alguma coisa. Mas tela emburrece. Tela deixa a criança burra. Tela deixa qualquer adulto burro. Se há uma coisa capaz de reduzir a inteligência, é tela, é celular, é desenho. E ainda mais, que tipo de desenho? Que tipo de filme? Não estou dizendo que, meu Deus, não estou dizendo que eu tenho que excluir tudo, não é isso. Mas o tempo todo, o lazer da criança é assistir, o lazer da criança é mexer no celular. Então, ó, deixa a criança mexer nas coisas mesmo. E o quarto é o seguinte: substitua o conto de fadas por fetiches e clichês políticos ou vote cedo com frequência. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, coloca o teu filho longe da literatura clássica. Deixa o teu filho longe dos contos. Por conta do seguinte: lembra lá que eu falei que a imaginação ela é despertada por aquilo que a gente come, que a gente toca, que a gente vê? Então, significa que uma leitura é capaz de estimular a imaginação. Significa que ler algumas palavras é capaz de produzir imagens e alimentar o imaginário. Os contos, a literatura clássica, é fundamental para a formação de qualquer imaginação, inclusive de um adulto. Porque nesses contos, na poesia, há coisas que a capacidade humana não pode alcançar. E é só nos contos que a gente consegue imaginar. Os contos têm uma coisa fundamental
que é uma vida que a gente não viveu. Que é aí que a gente alcança de caramba, isso pode acontecer comigo. É só com a literatura clássica, só com a leitura que uma criança pode alcançar uma coisa: possibilidade de vida. Vou citar 3 exemplos para vocês que mudaram a minha vida. De 3 livros, um conto, uma novela, 2 contos e uma novela. O primeiro chama Metamorfose, do Kafka. Alguém já viu? Já viu? Olha, um rapaz, ele começa a se transformar numa espécie de barata, assim. Nada mais asqueroso que barata, né? Barata é um trem, me dá uma raiva de barata. Então, assim, o livro é um pouco agonizante de ler, assim. Porque o rapaz, ele vai se transformando numa espécie de barata. Imagina alguém se transformando numa barata. E, do nada, assim, esse rapaz era ele quem provia, era ele quem alimentava a família, era ele quem trabalhava. E de repente, por se transformar nesse bicho, todos começaram a desprezá-lo. Inclusive os seus pais, inclusive os seus entes queridos, todos que eram próximos. Esse rapaz não saía do quarto. E quando saía, todo mundo mandava ele voltar, porque estava feio demais o negócio, horrível. O que eu aprendi com esse conto é o seguinte: olha, o quão o ser humano é capaz de menosprezar alguém que precisa. E a minha imaginação, cara, eu não posso ser esse tipo de pessoa. Eu, como pai, jamais posso menosprezar o meu filho diante de uma dificuldade, diante daquilo que ele está passando. Em determinada parte do conto, o pai joga uma maçã nesse filho para ele voltar para o quarto. E o que simboliza a maçã? O pecado. Como quem diz o seguinte: você pecou, você não faz mais parte, sabe? Então, olha, esse ponto me despertou pelo seguinte: há pessoas que têm dificuldades profundas e eu não posso desprezá-las. Eu não posso mandá-la de volta para o quarto. E tem outro, eu trouxe aqui para vocês verem, se quiserem, que chama A Morte de Ivan Illich. Esse livro também mudou a minha vida pelo seguinte: olha, primeiro que eu vou morrer, tá? Um dia eu vou morrer. E Ivan Illich era o cara que ele casou por conveniência. Ele escolheu uma pessoa para casar por interesse. Ele vivia um emprego que ele não se doava, fazia só o básico ali. Ele tinha filhos, mas não dava muita atenção dos filhos, então era indiferente com os filhos. E ele adoeceu. E esse cara doente, ninguém queria ficar próximo desse cara. Insuportável. Não tinha amigos. Olha, como quem diz o seguinte assim: eu não quero morrer com esse cara. Eu não posso levar uma vida medíocre. Eu não posso levar uma vida de fazer o que é simples no meu trabalho e acabou. Eu não posso viver uma vida de desprezo pelos meus filhos. Eu não posso viver uma vida de escolha de amizades por interesse. Então veja, é só com a literatura, só com o conto que eu sou capaz de alcançar isso. Claro que com o pai e com a mãe, vendo a vida deles, eu sou capaz de imaginar e aí trilhar um caminho. Mas é com a literatura que eu mergulho e vejo, meu Deus, isso eu não enxerguei. Um outro livro. Eu não trouxe. Não trouxe sim. Esse aqui é a versão reduzida, mas se chama Os Miseráveis, do Victor Hugo. Tem um cara que chama Jean Valjean e é o principal personagem. Ele foi preso, ficou 19 anos preso porque roubou um pedaço de pão para dar para os familiares. E na França, nessa época, quando era preso, essa pessoa é como se não pudesse ter mais contato com ninguém. Ele tinha que andar com um testamento em mãos e onde ele fosse ele tinha que apresentar esse testamento. Então ele não tinha possibilidade de ter empregos, ele não tinha possibilidade de construir uma família, ele não tinha possibilidade de ter amigos, ele não tinha a possibilidade de criar novos laços, porque ele foi preso. E um dia ele numa praça, ele viu uma catedral, uma igreja, e resolveu bater nessa igreja, e um padre o acolheu. Um padre colocou esse cara para jantar na casa dele. Esse cara foi preso, meu Deus do céu. E esse padre mandou servir a melhor comida esse dia. E esse padre
olhou para aquele cara como ninguém olhava há muitos anos, olhou para ele como ser humano. E esse padre conversou com ele como ninguém conversava, e ele relata, olha, nem lembrava como era ser humano. Detalhe, Jean Valjean teve uma recaída e roubou os talheres do padre, os talheres de ouro, de prata, e ele saiu correndo pela janela. Os policiais pegaram Jean Valjean e levaram até a casa, até a igreja, e falou: "Ô padre, esse cara que roubou o senhor, tá aqui tudo que ele roubou." Aí o padre falou: "Ô meu filho, você esqueceu os castiçais, tá aqui." Como que diz o seguinte: "Não, ele não me roubou não, ele esqueceu outra coisa, toma aqui e leva." O padre sabia, se ele fosse condenado de novo, seria para sempre, né? O padre não falou direto com ele, mas só aí eu entendi aquilo que Cristo falava no Evangelho: perdoai até 70 vezes 7. Eu já tinha lido isso, já li o Evangelho, mas só foi na experiência com essa página, com esse cara, que eu entendi o que de fato é perdão. Então a literatura, ela alarga a nossa imaginação, e com a imaginação alargada nós temos várias possibilidades de vida, e tendo várias possibilidades de vida na nossa imaginação, nós somos capazes de um dia decidir como esse Jean Valjean, de um dia não levar uma vida como a de Ivan Illich, e de um dia não ser como esses familiares desse jovem rapaz que se transformou numa barata. Tá? Então é por isso que ele diz, se você quer destruir a imaginação de uma criança, nunca dê um clássico para ela, nunca dê um conto para ela. Fica só com um livro didático e fica reduzindo ele a assistir alguma coisa na TV, que não alarga a imaginação de ninguém. Tá? Então esse foi o método 4. O quinto é o seguinte, difame o que é heróico e patriótico, de agora sem em diante somos traidores. Todo mundo que é herói, ou todo mundo que fez um grande feito, está marcado em algum momento da história. Sim ou não? Sim. Então, ele fala o seguinte: se você quiser destruir a imaginação de uma criança, elimine tudo aquilo que é herói. Então, uma criança, ela tem que ter contato, e já entra no método 6 também, menospreze todos os heróis perdendo tempo com besteiras. Uma criança tem que ter contato pela literatura, por um filme, pela uma história contada, com heróis. Quais heróis? Os jesuítas, por exemplo, que viajaram o mundo inteiro para converter vários povos, que a palavra não era encontrada a eles. Vários jesuítas foram mortos, vários jesuítas foram picados por cobras, alguns morreram no meio do caminho, mas eles não deixaram de levar? Não, eles são heróis. Ou como Santa Joana d'Arc, que comandou um exército para se libertar das mãos dos ingleses. Então veja, os heróis, além de alargar a nossa imaginação, eles são um espelho, que isso que a imaginação também produz, de que um dia eu posso ser como esse cara. Ou melhor, a minha vida tem que ir de encontro com um desses heróis. Se esse cara um dia conseguiu, eu também consigo. Então o objetivo desse método é o seguinte, é criar um homem sem peito, vazio, sem contato com nenhum herói, nenhum santo. Quais são os heróis de hoje, né? Sei lá, Hulk, Homem-Aranha, não sei. Mas entre nós, o que há de heróico neles? Primeiro que a gente não tem superpoder. O que mais? Virtudes? Quais? Honra? Qual? Coragem? Qual? Força? Do homem verde. É legal, eu gosto também. Mas estou dizendo só isso não. Tá? Não estou menosprezando e é só isso não. Então veja, o que o autor fala? Primeiro é criar um homem sem peito. Segundo, com esse método, sem o contato com heróis, é criar alma cheia do nada.
Então, ó, os heróis estimulam a imaginação porque apresentam um universo de possibilidades sobre o bem, sobre fazer as coisas certas. Ele rompe com todo o conformismo e com toda a superficialidade. O autor diz o seguinte: olha, um herói, ele é um universo de dinamite em uma montanha de superficialidade e conformismo. Vendo a vida de um herói de verdade, você vai ser capaz, e isso que vai acontecer, você vai se confrontar. Uma criança vai se confrontar e dizer o seguinte: por que não eu? Por que não eu com coragem? Por que não eu com força? O 7. Reduz o amor a sexo, narcisismo, ou coloque A em B. Ele fala o seguinte também, ó: se você quiser destruir a imaginação de uma criança, reduz o amor a sexo. O que há nas músicas de hoje? Não é isso? Uma redução drástica do que é amor de verdade? Para simplesmente um contato? Simplesmente o sexo? Então, é com essas músicas que entra na imaginação, uma criança escuta, é com essas músicas que entra e que forma o imaginário de uma criança, e que com esses cenários ele vai ser capaz um dia de escolher a sua esposa. Olha, primeiro que uma criança tem que conhecer o verdadeiro sentido do amor. Com os filmes, com as novelas, com as revistas de hoje, isso é impossível. E cá entre nós, por que vários relacionamentos estão acabando hoje? Eu digo até dentro da igreja mesmo. Ou melhor, por que vários relacionamentos não se estabelecem hoje? Por que os jovens não se casam cedo? Vou te falar, a maioria desses problemas é por conta de decisões pautadas no imaginário do amor reduzido a sexo. Onde tem o seguinte: só é amor se tiver uma relação sexual. A castidade é abolida, por exemplo. Então, o que é o amor nesse sentido? E com uma criança ela tem que ser capaz de capturar isso. Olha, o amor é doação. O amor é sacrifício. O amor não é baseado em sentimento e muito menos reduzido a um contato com o sexo. Olha, e vou te falar, eu sou casado. Sem sexo eu não teria as minhas filhas, por exemplo. Não pelo amor de Deus, não é falando mal. Mas olha, reduzir o amor a isso. Cara, se eu reduzir o amor a sexo, amanhã eu estou terminando com a minha esposa. Porque a nossa vida não é só isso. E a maioria dos jovens hoje estão crescendo com esse tipo de música. É ou não é? Com esse tipo de filme, com esse tipo de novela. Na minha época, eu achei novela, ainda tinha um pudor, né? Lembro que teve um suspense danado para ter um beijo gay, por exemplo. Hoje não. Hoje não. Então, assim, se a imaginação ela é formada e estimulada por algo que eu vejo também, ou que eu escuto, cara, muito cuidado. Pode ser que a criança esteja escutando e sendo criada inconscientemente mesmo. Um conceito de amor que está reduzido a sexo. Tá? Então, nunca que vai ser passado nesses relacionamentos modernos hoje, que está reduzido a sexo, um São Luís de Santa Zé. Olha, se quer mostrar para uma criança o que é amor mesmo, apresenta a vida dos casais santos. Santa Teresinha disse o seguinte: olha, os meus pais foram mais dignos do céu do que da terra. Como que diz o seguinte: os meus pais amaram de verdade. Não só a gente, mas dá para ver neles que eles se amavam muito mesmo. E não era um amor baseado e pautado no sexo, pautado em toques. E o método 8: nivele as diferenças entre homens e mulheres e castre e esterilize. Olha,
Se a gente quiser destruir a imaginação de uma criança ou empobrecê-la, em certo aspecto, na realidade entre homem e mulher, e o que hoje a gente vê em muitos lugares é o seguinte: exclui a palavra homem e mulher e fala adulto. Olha, você vai virar adulto, então você tem que fazer isso, 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 isso. Mas não, para minha filha, olha, você vai virar mulher, e um dia você precisará fazer isso, isso, isso. Se um dia eu tiver um filho, ou meu afilhado está ali, olha, um dia você vai ser homem. Homem, mulher. Então, reduzir a imaginação ou destruir a imaginação se dá por não se separar homem e mulher. Olha, homem é homem, mulher é mulher. Então hoje o que a gente mais vê é o mesmo ambiente, os meninos das meninas, o mesmo banheiro, não é verdade? A mesma coisa que as meninas podem ir, os meninos também podem ir. Mas nem sempre foi assim. Um dos princípios para se formar homens e para se formar mulheres é uma separação, óbvio. Então os homens têm que ser tratados como homens, as meninas como mulheres. Então o autor diz o seguinte: olha, há uma estratégia nisso, para destruir a imaginação. E é por isso que a gente vê todas essas coisas aí, de tentar juntar. E aí há um problema muito grave. E há muitos desses em consultórios. Há muitos desses, inclusive, em rodas de amizade, de conversas. Um dos maiores problemas do casamento é a mulher não saber o seu papel. E o homem não saber o seu papel. Por que vários casamentos acabam? Vou te falar a verdade. É uma falta de ajuste. De que você é homem e tem que agir como um homem, fazer as coisas de homem. E você é mulher, fazer as coisas de mulher. Mas isso foi perdido. Então assim, para já, né? Eu sei que talvez aqui no nosso meio não tenha, mas tratar os meninos como meninos, a visão de um homem, e as meninas como meninas, a visão de uma mulher. E também apresentar para essas crianças, olha, deixa eu adiantar uma coisa. Para formar a imaginação não tem como fugir das 7 artes liberais, tá? Então ou vai ser pela literatura, ou vai ser pela contemplação de uma imagem, ou vai ser por uma música bela. Então, esses meninos têm que ser apresentados exemplos de bravos homens, para um dia eles terem na imaginação, no imaginário dele, o que é um homem de verdade. E isso desde já. Uma menina tem que ter na sua imaginação, no seu imaginário, e é com base nisso que um dia ela vai tomar uma decisão e um dia ela vai caminhar para cá ou para lá, do que é de fato uma mulher. Faz sentido ou não? Faz. Então é com base naquilo que está no imaginário que o homem vai direcionar ou a mulher vai direcionar, óbvio. Então, se na cabeça da minha filha tem uma redução do que é mulher, olha, talvez ela vai escolher um cara ruim para casar. Olha, talvez ela vai tomar um caminho que não esteja de acordo. E se uma criança, um homem, um menino, se ele não tiver uma ideia clara do que é um homem na cabeça dele, de um herói, olha, ele não vai ser capaz de ir muito longe. Ele vai ter problemas. Vai aparecer problemas quando tiver adulto e como ele vai resolver. Se não tiver na memória, na imaginação isso. Tá? E o 9 e o 10 tem meio que um paralelo. O 9 distrai as crianças com ilusões e superficialidades ou o reino do ruído. Olha, é como quem diz o seguinte: hoje as crianças elas não param. A criança é o tempo todo ou assistindo, ou vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, ou com a cara no celular. Olha, a imaginação precisa respirar. E é só parado, é só quieto. Em algum momento do dia que isso vai acontecer. Por que tem tanta gente ansiosa hoje? Falar, a maioria dos problemas é por uma imaginação agitada. Várias coisas na cabeça.
A pessoa não para, não reflete, não filtra. A imaginação, como Santa Teresa aí, vai ser a louca da casa mesmo. Está o tempo todo rodando coisa na cabeça, e se não parar uma hora, meu querido, vai dar ruim. Né? Então, ó, nesse método 9, ele diz o seguinte também: uma criança precisa de um tempo, precisa parar um pouco. É muito barulho. Naturalmente, você vai sair, jantar num lugar já é muito barulho. Você vai comer num lugar já é barulho. Então, tudo vai induzir a isso hoje. Então, uma criança precisa fazer silêncio horas do dia. E ninguém constrói um relacionamento sólido na base do barulho. O autor vai dizer. Então, só a amizade de verdade de uma criança com a outra quando uma para do lado da outra, não mexendo no celular, mas para olhar nos olhos, para ver a boca, para ver o braço, para ver o tronco, para ver as pernas, para ver que existe uma pessoa que tem uma história e que é o meu amigo. Amizade com base em celular, jogando Free Fire um do lado do outro, nunca vai ser amizade. Nunca, nunca. Porque não há silêncio, não há reflexão, não há conversa, não há diálogo. Para finalizar, negue o transcendente ou fixe sobre as cabeças o teto mais baixo possível. No método 10, o autor vai dizer o seguinte, essa é a ideia de todo o livro, é que um dia negar que existe Deus. Reduzir Deus a uma teoria, reduzir Deus a um esquema e reduzir Deus a alguém que é como eu e que eu posso escolher ou não, se eu quero ter na minha vida. O livre-arbítrio está aí, né? Mas ó, voltando nos 4 elementos, porque eu gosto dessa jogada. Santo Agostinho fala uma coisa que diz o seguinte, ó: a minha alma só encontrará descanso quando eu repousar em Deus. Ele fala isso. Como quem diz o seguinte: o ser humano, ele pende para Deus. Já vou terminar. O que passava no imaginário de Santo Agostinho nessa época? Não existia a lei da gravidade na época. Então, entendia-se o seguinte: um elemento, uma matéria, sempre volta para o seu elemento de origem. Uma pedra, por exemplo, o elemento terra, ela é feita mais de minério. Se eu jogá-la para cima, ela vai cair. Na onde? Na terra. Então, algo material, ela sempre volta para a sua origem elemental, a terra. A pedra vai cair na terra. Se eu estou dentro da água, mergulhado, e faço bolinhas de ar, as bolinhas sobem para onde? Para cima. E o ar está onde? Para cima. Então, o elemento, ele sempre pende para aquilo que é original. Algo na existência sempre pende para aquilo que é do seu próprio elemento. Se eu queimo, aqui com base no elemento fogo, um papel, e o fogo, as chamas são para cima, né? Não é um fogo deitado, um fogo que pende para cima. Se eu queimo um papel, ele pende aí acabar e virar uma fumaça para cima. No mesmo sentido, se eu congelo, faço cubinhos de gelo, mas se ele derreter, ele vai pender, vai virar água. Mas tá, e o ser humano? Ok, ele tem a capacidade de gerar uma totalidade material, mas o ser humano não é só feito de matéria. Então ele não vai pender somente para um elemento. Então, ele vai pender para onde? Para aquilo que ele foi criado, para a sua originalidade, que é Deus. Então o ser humano naturalmente ele vai para Deus. E Santo Agostinho tem razão. A nossa alma só encontrar repouso quando se encontrar em Deus. Então olha, uma criança que não tem um contato com a religião,
ela vai ter a sua imaginação reduzida. É só com a religião que se ama de verdade. É só com contato com a religião que uma criança é capaz de amar muito. Por conta do quê? Que alguém um dia chamado Jesus Cristo amou o mundo. É só o contato com a criança, com a oração, que ela será capaz de alcançar a sua plenitude. E não só o contato com a natureza, não só dominando a matéria, mas voltando para aquilo que foi criado, que é Deus. Então o autor, esse livro é bem divertido, tá? Algumas coisas foram baseadas nesses outros, vou deixar aqui para quem quiser ver. É bem divertido, mas sempre lê ele às avessas, tá? Porque ele vai querer destruir mesmo. Então sempre levar ao contrário. Ele fala para deixar a criança em casa, tem que levar para o ar livre. Tá? É isso. A imaginação é uma ferramenta muito importante, esquecida, que com o imaginário bem formado, nós responderemos ao mundo com aquilo que tem de base em nós. Tá bom? Eu espero ter ajudado, eu espero que seja útil para vocês. Vai ficar um pouco assim meio avesso, mas peraí, tá bom, você me apresentou os negócios aí, tem que ter um contato, mas o que eu faço? A ideia é gerar um grupo de estudos, através desse encontro, para aprender sobre esses temas. Ou, em resumo, para aprender a formar melhor os nossos filhos. Porque os nossos filhos vêm de algum lugar, vêm de Deus. Para ele vai voltar um dia. Ou não. Então tudo depende de nós. Né? Então, é com base nisso, com base em pais que querem os melhores para os seus filhos, que a gente está formando esse grupo de estudos. Tá? E se alguém tiver algum interesse, é só procurar esses casais que estavam aqui, que as meninas vão orientar depois. Certo? Somos pais, temos filhos de diversas idades e é bem difícil conseguir tirar esse tempo no dia de semana, é complicado. Mas é por uma causa muito importante. Nós, esse grupo de pais que iniciou esses trabalhos aqui, nós temos um motivo bem maior por trás disso. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós entendemos que os nossos filhos, além de serem essas crianças lindas que estavam ali fora fazendo barulho, além disso, eles têm uma alma, que é a coisa mais importante e mais valiosa que eles têm. Para alguns de vocês, talvez isso seja um pouco abstrato ainda, mas nós vamos trabalhar isso durante esse ano. Esse é o primeiro de muitos encontros que, se Deus quiser, nós vamos fazer para que nós possamos aprender mais sobre isso. Nós não somos especialistas, não somos profissionais, mas o pouco que nós sabemos, nós queremos compartilhar com vocês. E se alguém tiver algo para contribuir também, venha participar com a gente. Por conta de termos tomado esse conhecimento de que os nossos filhos têm uma alma e que não faz sentido algum eles terem o melhor ensino intelectual do mundo, se essa alma for perdida, não adiantou nada. Você pode pôr o seu filho na escola mais cara do universo, ele pode ser um profissional de sucesso, se a alma dele for para o inferno, o seu trabalho foi em vão. E é a preocupação com as almas das nossas crianças que nos levou a querer tomar essa iniciativa. Existem vários temas que nós precisamos aprender mais para podermos formar melhor os nossos filhos, tanto intelectualmente quanto moralmente, porque eles vivem em sociedade, eles precisam ser bem formados moralmente também. Tanto intelectualmente, quanto moralmente, quanto espiritualmente. Os nossos filhos precisam ser bem formados em todas essas áreas. E, infelizmente, eles não estão sendo bem formados em nenhuma dessas áreas. Se os pais não tomarem as rédeas para formar os seus filhos espiritualmente, de acordo com a nossa religião, se não tomarem as rédeas e ficarem de olho em tudo que eles têm aprendido na escola, se eles não tomarem as rédeas e cuidarem as pessoas com quem os filhos andam, e o que essas crianças têm contato, o que essas crianças assistem, o que essas crianças presenciam, as músicas que eles ouvem, os filmes que eles assistem, não adiantou nada. A alma dos nossos filhos vai ser perdida e nosso trabalho foi em vão. Como nós tomamos consciência disso, é que nós decidimos começar esse grupo de estudos, porque tem vários temas que todos nós precisamos aprender melhor para melhor formar os nossos filhos. Então, se vocês têm interesse
em participar desses grupos de estudo que vão começar, e vão ser vários temas que nós vamos trabalhar durante esse ano. Se vocês têm interesse de participar, de aprender mais sobre temas que vão abranger tudo isso, vocês podem procurar a pessoa que te convidou. Ali no final a gente está com uma ficha de inscrição também. Nós vamos pegar o nome das pessoas que têm interesse de aprender mais. Serão diversos temas, diversos palestrantes que vão vir daqui, alguns são de fora também. Não sabemos ainda a data, nem nada, mas nós vamos comunicar a vocês. Se vocês têm interesse, procure a pessoa que te convidou para que você venha participar desses grupos de estudo, porque nós precisamos, se nós quisermos salvar a alma dos nossos filhos, nós precisamos aprender mais. Porque infelizmente nós viemos de gerações, são avós, são pais, somos nós que receberam uma educação ruim em diversas áreas. Então nós precisamos voltar a estudar para aprender, para ensinar os nossos filhos. Então, se vocês têm interesse, vocês podem procurar qualquer um de nós. É pouco, ainda é o começo, nem todos somos profissionais, mas o pouco que nós pudermos fazer para ajudar vocês, com os filhos de vocês, nós vamos fazer de todo o coração. E também precisamos de ajuda. Se alguém quiser participar, se alguém domina algum tema, nós somos uma comunidade e precisamos nos unir se nós quisermos um futuro diferente para os nossos filhos. Espero que vocês tenham gostado, espero ver vocês nos próximos encontros também. E procure a pessoa que te convidou se você tem interesse de continuar aprendendo e estudando um pouco mais com a gente. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Nós agradecemos a intercessão do glorioso São José, agradecemos a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, que levou até seu Filho Jesus os anseios dos corações de todos os pais que estão aqui com a gente hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por terem vindo.